Olá, pessoal. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, ainda nas andanças da primavera, e poder contar com a sua companhia. Deixe a Estação das Flores colocar leveza na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nesta edição, vamos degustar juntos um papo sobre a maravilha das histórias contadas nas páginas dos livros. Vamos utilizar esse espaço de manifestação para injetar a licença poética nas nossas possibilidades literárias. A leitura tem um papel fundamental na nossa vida. Não é por acaso que Fernando Pessoa e Ferreira Goulart afirmaram que a arte existe porque a vida não basta. Ou seja, a sociedade que tem acesso à leitura tem tudo para ser uma sociedade mais justa, mais humana, mais desenvolvida, com uma percepção da história, com senso crítico. Uma pessoa que lê tem perspectiva da história, ela tem uma visão mais refinada e mais sensível diante dos fatos que acontecem numa sociedade. Eu acho que a leitura, ela te traz um crescimento, sabe? Algumas pessoas leem apenas por prazer, para se divertir, outras pessoas leem para adquirir conhecimento, mas toda leitura, ela vai te trazer alguma coisa, você vai crescer com ela. Então, assim, quer seja apenas para obter um conhecimento de alguma coisa que está acontecendo no planeta, no mundo, quer seja para buscar um prazer, para relaxar. Então, o importante é ler, porque quando você lê, você cresce. Eu acho isso, eu acho que devemos crescer, né? E todos nós, vidas negras importam sempre. A literatura nos ajuda a ter leituras diversas sobre o mundo, sobre a nossa realidade e nos ajuda a projetar um mundo melhor. E para nos ajudar a saborear essa magia, na entrevista desta semana, nossa convidada é Adriana Guzmão. Adriana é professora, pedagoga, escritora e membro da Academia Mateense de Letras, que fica localizada em São Mateus, aqui na região norte do Espírito Santo. Licença poética e sensibilidade à flor da pele e educação como prioridade. O professor, para ser mediador, é preciso que você primeiro seja um leitor também. Ninguém media aquilo que não conhece e ninguém faz o outro gostar daquilo que não gosta. Então aprenda a gostar de ler. Não porque é necessário, mas porque leitura é prazer, porque quem lê consegue viajar, sonhar, ter novas ideias e a partir das leituras você consegue encontrar novas metodologias para poder ensinar os seus alunos. A leitura é sempre uma porta aberta para a sua imaginação fluir. E o nosso convite é, leia todos os dias, leia um pouquinho. E fica a minha pergunta, e você já leu hoje? É seguindo juntos com as palavras de Adriana Guzmão que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, como disse o escritor turco Orhan Pamuk, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 2006, que as pessoas busquem nas fontes da literatura o sumo para novos sabores e prazeres e que coloquem no seu cotidiano uma dose diária de leitura, o que as tornará mais felizes. E, como sempre falamos aqui, o hábito da leitura tem a ver com o nosso dia a dia, em manter o contato com os livros. Então vamos seguir as sugestões dos nossos convidados na nossa dica de leitura desta edição.
um hábito, tem que começar a fazer, né? E assim, no meu caso, às vezes você pega um livro e não gosta, tenta outro, até você conseguir um que te dê curiosidade, que te divirta, né? E aí, para se divertir é isso, você tem que ver alguma coisa que te preencha, te estimule. Eu gosto de ler principalmente antes de dormir, porque é uma coisa que me relaxa. Então, para mim, a parte da noite é uma hora excelente porque te tranquiliza e a partir do momento que você começa a fazer isso mais vezes, você vai pegando o hábito e, consequentemente, vira uma rotina. Eu, particularmente, antigamente não tinha o hábito da leitura, né? Até que uma pessoa me apresentou um livro que é Mudança de Hábito. E aí, nesse livro, fala que para você agregar um hábito novo e um hábito bom, você deve fazer aquilo um pouquinho todo dia durante 21 dias. E aí eu comecei a ler uma página do livro todo dia durante 21 dias. E aí eu não consegui mais parar de ler. Eu acho que quem não lê tem que começar a ver os livros de outra forma. Não, isso aqui é muito grande, eu não vou conseguir ler. Não, eu acho que primeiro você tem que começar a procurar o que você gosta. Eu me interessei por esse tema, então um livro que vai levar algo para a sua vida e você realmente colocar e dizer, não, eu vou parar para ler, vou tirar um tempo. Então, mesmo que na correria, você sempre andar com aquele livro na mão, qualquer minutinho você para e lê, você vai se ocupando e vai ver que vai terminar um livro bem rápido. E tornar aquilo bem habitual, sempre tentar ler um pouco mais todo dia. Na nossa dica de livro, mais uma vez, vamos fazer para vocês sugestões de livros que vocês podem comprar agora nesse período de Natal para presentear familiares e amigos. Vamos juntos com Ine Pereira. Olá, amigos do Sim para a Literatura. Estamos de volta com mais um quadro, uma coluna Dicas de Livros de hoje. E hoje eu trouxe mais 3 livros para indicar para vocês. O primeiro é o livro Cães de Guerra, do autor Frederick Fawcett. Esse é um autor especialista em livros de romances de espionagem, romances de guerra. Ele tem outros tantos livros como O Dia de Chacal, que até virou filme. E é um livro para quem ama romances de espionagem. E é uma leitura super legal, principalmente nessa coisa da espionagem da Guerra Fria. E também tenho 2 livros do autor afegão, Khaled Hosseini. O primeiro é o clássico best-seller internacional O Caçador de Pipas e o segundo é também best-seller internacional A Cidade do Sol. O Khaled Hosseini é um autor afegão nascido em Cabul e ele escreveu esses livros falando sobre a realidade do Afeganistão no período de guerras, né, principalmente no período do governo Talibã, onde essas pessoas foram muito oprimidas e inclusive a própria família do Khaled teve que fugir do Afeganistão e ir para Paris, né, para se refugiar, porque eles foram vítimas de violência. Então são livros muito pesados, mas também são leituras muito fantásticas. Esses 3 livros que eu indiquei para vocês hoje estão disponíveis no nosso Sebo à Toca e nós atendemos tanto pelo Instagram em @sebo.atoca quanto pelo WhatsApp e as informações estarão aqui para vocês entrarem em contato e adquirirem esses livros hoje. É isso aí, pessoal. Acesse a lojinha Toca no Instagram ou faça contato via WhatsApp e adquira livros para presentear familiares e amigos. Livros que vão chegar em sua casa via correios com segurança e tranquilidade. Essas informações estão também na página do Facebook do nosso programa Sim para a Literatura. Vai lá e se joga. E na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos conhecer a história de Gessé Andarilho. Uma vida mudada pela literatura. Literatura na veia. Eu não era um bom aluno, né? Repeti 7ª série 5 vezes e 2 vezes no primeiro ano. Quando a professora mandava ler um livro, eu tinha que ler 2, que era o livro que ela indicou e mais o dicionário. Então, um dia eu li um livro, né? Na época eu trabalhava no Lava Jato, lá em Antares. E lá a menina me ofereceu um livro para ler e tal, achei interessante, gostei desse livro, li de uma vez só. Depois eu comecei a comprar vários livros que falavam de favela e tal, porque era uma linguagem mais próxima da que eu usava. Então eu comecei a gostar desse tipo de livros. O tempo passou, foi passando e um dia eu estava indo pro trabalho dentro do trem. E o trem lotado, e eu meti a mão no bolso para passar o tempo mesmo, para distrair, peguei meu celular e comecei a escrever ali sem pretensão. No meu livro, no bloco de notas. E 2 anos se passaram e saiu o meu primeiro livro, Fiel. Esse aqui, que comecei a escrever dentro do trem.
Quando eu comecei a ler livro, a ler literatura, eu trabalhava lavando carros. Quando eu comecei a escrever livros, eu fui parar num programa de televisão, trabalhando. E quando eu terminei de escrever o livro, eu era diretor de reportagem desse programa de televisão. Então, assim, se você parar para ver minha vida desde quando eu comecei a gostar de ler livros, para onde eu comecei a gostar de escrever livros, sabe? É uma transformação muito grande que aconteceu na minha vida. Eu nem fiz universidade ainda. Em 2016 eu fui convidado para dar palestra na Sorbonne, que é uma das maiores universidades do mundo, lá em Paris. Então, assim, realmente eu sou uma pessoa que foi mudada pela literatura. É seguindo juntos nos caminhos e descaminhos da literatura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Adriana Guzmão. Como é que a leitura, que contribuição que a leitura deu para você, que é a professora e a pedagoga? Como é que a leitura estimulou isso? Pereira, eu não consigo pensar em um profissional da educação que não leia. Porque a educação é justamente, né, o primeiro processo, o que se quer na educação? Ensinar a ler e escrever. Como alguém vai ensinar a ler e escrever se não lê e nem escreve? Então, como idealizar um educador? Como pensar eu, educadora, sem ler e sem escrever? Então, a leitura contribui para mim desde sempre. Como eu sou pedagoga, né, eu trabalho desde a educação básica até o ensino superior. Então, eu tenho essa vivência em ambos os níveis. Você transita pelos vários estágios da educação. E como profissional também, eu já atuei em todas essas fases, desde a educação infantil até a educação superior. O que eu observo é que na educação infantil, a gente tem o contar histórias. Isso faz parte de uma rotina. No ensino fundamental... Na educação infantil é colocar a criança no ambiente do lúdico. Do lúdico, da leitura, isso, né? E é a contação de histórias, aquele encantamento, aquele parar, sentar, né, e ter o momento de ler, de dar-se a ler também. No ensino fundamental, nas séries iniciais do ensino fundamental, até o processo de alfabetização, que vai até o terceiro, né, até o terceiro ano, nós temos novamente esse tempo de ler em sala. Quando chega no quarto e quinto ano, parece que isso vai morrendo. Os professores parece que pensam, e a educação vai pensando também desse modo, e isso tem ocasionado uma grande perda mais além, né? Então, há essa quebra a partir do quarto e quinto anos. Quando chega no sexto ano, nós temos uma dificuldade de levar esse aluno à biblioteca, porque ele não conhece o espaço de leitura e não foi orientado desde a educação infantil a estar nesse espaço de leitura. Quando nós estamos especificamente no oitavo e nono anos, nós temos um aluno totalmente desmotivado para o processo de leitura. E esse ano eu estou trabalhando com oitavos anos. Eu vejo como tem sido difícil estimular os meus alunos ao hábito de ler. No ensino médio, volta de novo a busca pela leitura e pelos clássicos da leitura, da literatura, né? E aí vem aquele forçar para a leitura. Seria muito oportuno se nós tivéssemos professores que leem, porque os professores que leem também gostam de ler com seus alunos. Oportunizam esses momentos. Seria muito importante que uma das aulas de língua portuguesa, né, fosse justamente, exclusivamente para o hábito e o hábito de ler. E principalmente, Pereira, o que eu vejo que a gente tem na educação infantil e perde dos demais níveis de educação é a leitura oral. Essa oralidade que vai ensinar o menino a pontuar,
a mudar o tom de voz, a conhecer a entonação pelo gênero literário a qual ele está lendo. Imagine, eu não vou ler uma poesia como eu leio um romance, né? Como eu leio um classificado de jornal. Então, cada gênero literário pede um encantamento para o momento do ler. Nas escolas, Adriana, onde tem projetos mais intensivos, com mediadores de leitura, que o professor é mais propositivo nessa situação, você percebe uma resposta dos alunos na questão do aproveitamento em outras disciplinas? Por exemplo, matemática, história, geografia. Você percebe uma resposta em termos de nota? Sim, sim. Eu digo isso tanto quanto professora, como pedagoga, que também acompanha. Quando nós temos esses momentos de incentivo à leitura bem específicos, o aluno ele melhora. Por quê? Porque o ato de ler, o hábito de ler, faz com que você interprete melhor história, geografia, porque se você lê, você tem noção de onde acontecem os enredos e você tem noção dos espaços geográficos. Em história você consegue acompanhar todos os processos evolutivos, como é que era a postura das pessoas, as falas. Você consegue, inclusive, trabalhar com as questões de regionalismo, de variações linguísticas, né? Então, nós temos um aluno que está enriquecido. E em matemática, né, as pessoas acham que matemática é só número. Matemática não é só números. Matemática é interpretação. É interpretação. São esses números aplicados na vida. Na realidade. Na realidade. Você acha que o livro tem que estar no dia a dia das pessoas? Por exemplo, as pessoas irem na cafeteria, tomar um café e ter livro para comprar, na banca de jornal. Você acha que o livro tem que ser isso? Eu não só acho, como incentivo. Porque nós temos nossa página no Instagram, que não é sem fins lucrativos. Profs que leem. Profs que leem. É você, o Luciano? Luciano Máximo, Elisângela Anchieta Gomes Moronari, de São Mateus, e a professora Cláudia Gomes, de Sorocaba, São Paulo. Né? Então, a gente está em diferentes localidades. O Luciano fez uma entrevista com a gente recentemente. Isso. Nós até comentamos sobre esse projeto de vocês. E uma das nossas questões, e é das perguntas que você também faz parte, eu ando encaminhando para vocês algumas das nossas publicações, diariamente a gente pergunta, e você, já leu hoje? Né? E o que eu digo aos meus alunos? Leia 10 minutos. Leia qualquer coisa que você goste. Leitura tem que ser prazer, Pereira. Primeiro a leitura tem que ser prazer. Os meus alunos precisam gostar do que ele lê. Eu preciso partir do que me traz prazer. Daquela leitura que preenche as minhas necessidades e expectativas como pessoa física, como ser único, né? Partindo disso, nem que seja ler a Bíblia, Pereira, porque as pessoas têm essa necessidade, né, do cristianismo, né, dessa religiosidade, de fazer a leitura do texto sagrado. Então comece lendo o texto sagrado. O conteúdo da Bíblia é um alento para milhões de pessoas. E sem falar que é o livro mais lido, né, na história da humanidade. Na história da humanidade. E sem falar que você tem uma coletânea de livros, 66 livros, ou mais, dependendo da versão, né, e da religião da pessoa. Eu acho, Sandra, como qualquer outro livro, e eu não estou dizendo que a Bíblia é um livro qualquer, não é essa a intenção, mas assim como outros livros, é a maneira como as pessoas interpretam aquilo que está no texto bíblico. Isso. Né? Que vai mudando. Pessoas utilizam aí para diversos fins, né? Mas é começar com isso, com aquilo que preenche algo em mim. Comecei com isso, com o que preenche algo em mim, com o que preenche o meu sonho, a minha expectativa, né? Eu parto para algo mais. Porque quando eu estou pleno daquilo que está vazio em mim, eu consigo transbordar, né? Então, eu gosto de futebol, começo lendo o noticiário do jornal pela manhã, a coluna de futebol. Maravilha, meu time ganhou, meu time perdeu, o que aconteceu? 10 minutinhos, eu falo com os meus alunos, são 10 minutos de leitura deleite. Leia o que você gosta. Depois, essa pessoa já está preparada para ler aquilo que a vida impõe, que aí são os estudos, que aí é você aqui para fazer esse programa. Você precisa ler, você precisa conhecer as nossas biografias, você precisa pesquisar sobre as pessoas. Aí uma leitura de trabalho, né? Então a gente precisa primeiro fazer o que gosta. Se enche do que você gosta. Depois você vai
ter espaço para transbordar nas coisas que são necessárias. Adriana, você participou de algumas antologias, né? Sim, sim. Junto aí com outros escritores. E você publicou um livro, Versos Íntimos, que a gente vai mostrar aqui para o telespectador, de forma rápida. Como é que é a sua prática de escrita? Você, mesmo sem a perspectiva de, sei lá, daqui 6 meses publicar um novo livro, você continua escrevendo? E como é que você se organiza no dia a dia? Até para servir de referência para nosso telespectador. Então, essa questão da leitura, ela é muito peculiar, do hábito de escrita, né? Eu sou muito da madrugada, eu durmo tarde e acordo cedo. Então eu amo, né, de manhã ver o sol nascer, então eu gosto sempre de estar levando um papelzinho, um lápis, e às vezes vendo o nascer do sol eu tenho as minhas inspirações de escrita, né, com o barulho do mar. Isso para mim é algo, é um êxtase, Pereira. Eu diria que a palavra é essa, é um êxtase para mim. Esse momento de parar pela manhã, ver o sol nascer, escrever, eu gosto disso. Mas eu também tenho os meus hábitos noturnos, porque eu tenho aquela coisa assim, de quando me vem uma ideia, me ocorre algo, eu tenho que parar, sentar e escrever. Então quando chega a noite... Ideias se perdem porque a gente não anota. Não anota. Então quando chega no final do dia, eu tive aquela ideia, aquilo fica martelando, então à noite eu começo a escrever, aí eu me perco no tempo, no espaço e vou escrevendo. Gosto de escrever com uma música, eu acho que a música, uma música mais clássica, né? Porque ela é mais relaxante, as notas, né, musicais clássicas, o instrumental, ele consegue te dar a palavra, tirar a palavra que habita dentro de você. Porque, na verdade, as palavras estão dentro de nós. As letras são apenas os símbolos de tudo isso que é e que existe dentro de nós, né? Então, o meu hábito de escrita é muito diferente dos outros. Então, eu gosto de escrever na beira da praia, eu gosto de escrever tarde da noite, né? E eu posso passar uma noite inteira escrevendo. Então, assim, eu não tenho... Mas eu escrevo todos os dias. Nem que seja... Como eu leio a cada dia. Como eu leio todos os dias, eu também escrevo todos os dias. Nem que seja para dizer assim, meu dia não foi legal, ou meu dia foi bom, ou aconteceu isso. Eu preciso fazer uma nota de mim durante o dia. Nem que seja uma nota de mim mesma, dos meus atos, do que me ocorreu. Né? Fala um pouquinho de Contos de Luz para nosso telespectador e depois para a gente fechar esse encontro falando do seu livro. Eu vou colocar aqui, a gente vai tirar a foto, tá? Vou colocar aqui enquanto você fala. Contos de Luz é uma coletânea de textos da Academia Matense de Letras, a AMA Letras, da qual eu sou membro, né? Eu tenho a cadeira Luísa Grimaldi, a cadeira de número 14. E nós fizemos esse ano, né, houve a publicação dos Contos de Luz, que são contos justamente para trazer uma luz para as pessoas, para trazer um incentivo. Esse livro foi publicado agora, em 2021? Agora, em 2021, pela Academia Matense de Letras, com a coordenação da nossa presidente, que é a Eliane Queiroz Auer, que você conhece, que também já esteve aqui nos estúdios, né? Eliane participou com a gente. Uma pessoa maravilhosa, é a minha presidente, né, que amo de paixão, né? Então, ela fez essa organização e tem textos de vários acadêmicos, inclusive um dos meus textos, um dos meus contos infantis, que é A Flor e o Jardineiro, né? Um texto que inicialmente escrevi em espanhol e depois eu traduzi para o português para que fizesse parte dessa coletânea de Contos de Luz. E aí, Versos Íntimos, Adriana Guzmão Antunes. Foi publicado o ano passado? Sim, 2020, novembro de 2020. A gente vai colocar a imagem também. Fala um pouquinho, Adriana, desse projeto. Então, esse livro, Qual foi o ponto de partida desse projeto? Olha, para a gente encerrar. O ponto de partida foi... ele começou de uma depressão pós-parto que eu tive, né? E um processo de cura dessa depressão, porque a escrita me cura. Eu descobri na escrita a possibilidade de tirar as coisas que estavam dentro de mim. Então, Versos Íntimos, Pereira, você vai ter os meus desejos, você vai ter o que é realizado, o que não é realizado, tem o sorriso dos meus filhos, Versos Íntimos tem orações, porque são as coisas que me ocorrem e que me são mais íntimas.
E a intimidade não é uma intimidade apenas na sexualidade, né? Porque as pessoas, quando a gente diz versos íntimos, aí o pessoal acha que é algo erótico, que é algo erótico, que é apenas erótico. Apenas erótico. Há poemas eróticos, né? Uma pegada erótica em versos íntimos, com certeza há. Porque a minha intimidade também passa pelo erotismo e pelo feminino que eu sou e que habita em mim e que eu não nego ser e ter. Mas também passa pela oração, também passa pela percepção dos meus filhos, passa pela percepção da minha escrita, né? Então, versos íntimos vai adentrando todo esse processo meu. Então, é um pouquinho de tudo que a Adriana é, deseja, pensa ou sente, né? Eu acho que os versos íntimos é um sentir mais profundo, inclusive a capa, né, que a gente tem aí na praia. A sua relação com o mar, né? Com o mar, essa relação que eu tenho das madrugadas com o mar, dos fins de tarde, né? Então são ondas. Eu digo que versos íntimos são ondas, e as ondas às vezes elas estão mais intensas, outras vezes você tem a calmaria, mas elas sempre beijam seus pés e te dão a oportunidade de sentir, né, de ter o tato. Então, em versos íntimos há poemas para sentir, para cheirar, para ouvir, né, para sentir como um todo, né, essa imensidão que é ser pessoa, que é ter uma vida, uma relação com o mundo e com a própria vida, né? Adriana, obrigado por ter vindo, pela sua participação no programa Sim para a Literatura. A porta agora se abriu, né, Adriana? Na verdade, essa porta estava aberta, né? Faltava você dar esse passo aqui. Sim. É um primeiro dos próximos, tá bom? Obrigada, Pereira. Gratidão a todos vocês. Obrigada, TV Sim. Né? Até um próximo encontro. Tá ótimo. Com novas leituras. É com o espírito degustando o melhor da leitura que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.